Vamos lá comigo, gente? Mais uma Japamala da gratidão. Não importa se nada tá acontecendo na sua vida, tá? Você tem que agradecer. É bom você reconhecer que você tá andando, tá falando, ok? Isso é muito importante. E quanto mais eu agradeço, de fato, mais eu recebo. Eu sou prova disso. Você pode talvez nunca ter visto nada igual quanto às dicas esotéricas que eu passo aqui. Mas é fato que esse é meu caminho. Então, esse é meu trabalho full time. E eu tenho um prazer de fazer isso. Porque funciona. Ok? Vamos lá? Muito obrigada, 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 muito obrigada. Muitíssimo obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada, 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 muito obrigada. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada, 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 muito obrigada. Muito obrigada, 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 muito obrigada. Muitíssimo obrigada, muito 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 obrigada, muitíssimo obrigada, muito 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 obrigada, muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada, muito 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 obrigada, muitíssimo obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muitíssimo obrigada.